Hey man, hey girl, hey ladies and gentlemen. Mais um programa Bendita Hora, começando nessa sexta-feira, hein? Sextou, como diz muitas pessoas aí. Momento forte, estamos dentro da quaresma, no tempo da nossa igreja católica. E hoje o nosso programa também está muito bom. Tenho convidados de primeira linha aqui, certo? Vocês vão gostar muito, já vou apresentar todos. E com assuntos assim, instigantes. Vocês vão gostar. Vem junto com o Padre Marcos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Muito bem, gente, olha aqui, ó, a mesa. Padre Marcos, muito prazer. Palmeirense também, tá? Não tem pra ninguém não. E ó, aqui do lado, meu lado esquerdo, direito seu, ela, que é radialista, produtora, tá? Uma simpatia, inteligente. E assessora, fala? Lá comigo. Na Rádio Norte, eu sou sua produtora. Você é minha produtora? Produtora Ela, Patinha, Patrícia Diniz. Põe a música dela, cadê? Muito bem, obrigada, menina. Nossa. Boa tarde. Boa tarde, Padrezinho. Boa tarde, Patinha. essa mesa de inteligentes, como você disse viu? hoje. Que honra estar aqui mais uma vez. E é muito bom continuar aqui com vocês aqui no Bendita Hora. Tô feliz. Que bom. O padre chama ela de Patinha, tá? É a Patrícia Diniz. Eu chamo de Padrezinho, tá Padrezinho. tudo certo. E também do meu lado esquerdo aqui, ó, hoje vindo aqui, pelo menos na minha mesa pela primeira vez, ele, o Tiago Marrachini, é isso? É fisioterapeuta e empresário, ó, doutor em ciências também. Querido Tiago, muito boa tarde, querido. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, padre. Espero voltar mais vezes, né? Quem sabe? Ele já gostou. Então isso mostra que a acolhida foi boa. Um ambiente acolhedor. Acolhedor, né? Exatamente. Grande Tiago, tá aí, ó. Vamos falar hoje bastante assuntos aqui. Na minha direita, talvez à esquerda de vocês aí, ela, que já é da casa, né? Ela é a nossa mais linda oriental. O nome dela? Solta a música. Lady Camilla. Olha isso, ó. Escuta. Que coisinha mais fofa, ó. Psicóloga, teóloga e palestrante. Peninha, boa tarde, minha linda. Boa tarde, padre. Tava com saudade de você já, viu? Essa Maria veio toda de verde hoje. Olha, eu vim em homenagem ao padre do Palmeiras. Show de bola, obrigado. Obrigado. Aí, ó a música do padre. Obrigado. E olha, aqui também no meu lado direito, ela que também é super competente, muito querida por todos nós aqui, comunicadora, a Malu Habib. Malu, boa tarde, minha linda. Tudo bem? Tudo certinho? Certinho. Vamos conversar, filosofar. Vamos. E olha assim, ó, nós já vamos começar a pensar. Tem um pensamento do dia. Vamos ver qual que é o pensamento? Vamos dar uma olhada aí. O mundo é um livro e aquele que não viaja lê sempre a mesma página. Santo Agostinho. O mundo é um livro Pois é. e aquele que não viaja lê sempre a mesma página. Olha, feliz daquele que tem várias histórias para contar nesse livro, né? Não é? Aí eu sempre falo assim para as pessoas que é como se a vida ela tem que ter aventura.
ela tem que ter coisa para contar. Então não dá para você viver uma vida tediosa, sem que nada aconteça. Então a gente precisa ter momentos felizes, né? Tem hora que é o romance, tem hora que é tristeza, tem hora que é o drama. Drama, né? E faz parte. Isso. Tem hora que a tua vida vira um terror, entende? Então assim, é como se fosse né, um livro bacana a ser lido, né? E assim vai compondo a vida. Isso, né? tem A que- viagem. É. A viagem, não é, Tiagão? A viagem é a trabalho ou a lazer? Porque tem duas viagens aí, né? Tem a trabalho e tem a viagem a lazer. Eu acho que quando a gente fala de viagem, eu acho que a gente consegue abrir um leque muito grande, né? Algumas pessoas, pela experiência de viagem, perguntam assim, olha, eu quero viajar, o que você me sugere? Depende, qual é a experiência que você busca? O que você deseja com isso? Porque eu posso te dar uma viagem a trabalho. Será que vai ser tão prazerosa quanto uma viagem a lazer? Você pode buscar uma viagem mais espiritual, uma viagem mais histórica, né? Então, muitas vezes as pessoas perguntam assim, pela experiência de já ter viajado algumas vezes, me dá uma dica. Depende. Do que você busca. Depende do que você busca, né, Patinho? Você que gosta tanto de viajar Eu também. gosto muito de viajar, principalmente por essa coisa de ver páginas novas, ver lugares diferentes, comer coisas diferentes. Eu acho que é essa que é a beleza, né, da viagem. Isso. Eu gosto disso, isso que é bacana. É que a vida tem que ser experimentada, né? É. Malu, aí a vida tem, como a Meirinha comentou, nessa viagem você pode encontrar de tudo, né? Sim, vocês estavam falando de viagens, né? Eu mesmo vindo para cá no meu carro, de repente eu vejo uma fachada de uma loja que eu nunca tinha visto, alguém com quem eu nunca tinha falado, um ser humano com quem eu nunca tinha travado aquele contato. Então, assim, o viajar é, antes de tudo, um estado de espírito, né? Eu acho que isso é bem legal. É legal, Não precisa viajar, ir para outro país, ir para outra. Você estando bem, você estando com um olhar atento, você pode encontrar esse estímulo. É verdade. No nosso dia a dia, né? A viagem pode ser, inclusive, dentro de nós, né? Melhor então, ainda, a gente né? faz na meditação, né? Então, a gente... Gosto, amo. Até porque tem muitas pessoas que não têm condições financeiras, né? Eu acho que Sim. muitas pessoas e nem tempo para fazer uma viagem. Então, essa viagem, como vocês estão colocando aqui, elas são muito pertinentes. Olha, nós temos aqui a enquete do dia, né? Isso. Vamos ver aí qual que é a enquete, que o padre quer a participação. Você considera que viajar é um gasto ou um investimento? Então, viajar é um gasto ou é um investimento? Quero saber a sua resposta. Então você participa conosco pelo Instagram oficial, @redevida. Eu quero saber a sua opinião a respeito disso, hein, Patinha? É isso, pelo Instagram você vota, né? Qual a sua opção. E aqui pelo YouTube você escreve, eu leio daqui a pouquinho também sua opinião sobre essa conversa sobre viajar. Aqui. Viajar. Viajar é um pouco aquilo que eu falei, nem todos podem. Exatamente. Tem condições. E os que podem? Aí o que é? É um gasto ou é uma... Ou é ou é o quê? Não é? Pois é. Então vamos lá, quero ver a sua opinião, tá bem, tá? Muito bem, e agora o que é? Vamos falar com a primeira. Olha, temos uma notícia aqui, que é uma das várias notícias nossas. Eu quero também ver a opinião de vocês aqui, ó. São Paulo registra queda no número de roubos de celulares na capital e no estado. Segundo a Segurança Pública de São Paulo, no ano passado, e em todo o estado, a polícia evitou cerca de 42 mil novos crimes de roubos de smartphones. Já na capital, a redução foi de 11,9%. Agora, o que vocês entendem dessa redução aí de roubos? Será que foi por causa da época do carnaval? Eu acho que eles Ou o quê? têm encontrado outras formas, né, mais criativas, até porque, como sempre acontece, a polícia consegue até prever alguns lugares e se antecipar um pouco Já mais. vai lá, no foco. Mas a tristeza nossa é que realmente essa questão da violência é um problema na nossa sociedade e isso é tão já comum no nosso dia a dia que nós já nos acostumamos a sentir medo.
Então, a ansiedade que nós sentimos, você sabe que o nosso país é o campeão de ansiedade, de estresse, né? E no mundo todo. E eu acho que isso tem muito a ver com essa questão da violência. Então, quer dizer, o próprio noticiário, a gente está sempre ouvindo alguma coisa sobre violência. Nós vamos sair de casa, você tem medo, você sai de carro, você tem medo, você sai a pé, você tem medo. Então, assim, infelizmente, isso já virou uma coisa assim cultural. Né? Então, por mais que aumente ou diminua, o medo ele continua em nós, né? É um problema isso. Mas realmente é uma coisa diferente, porque, como você falou, talvez pelo fato de isso ser uma sequência, a cada tempo, cada ano, a gente percebe que agora São Paulo teve uma queda e a gente ainda continua com aquela sensação de que... Vamos continuar. Independente, sabe? É isso que eu estou querendo dizer. Independente de aumentar ou diminuir, a sensação, que medo é sempre aquela sensação, né? Ou as pessoas estão deixando de fazer queixas dos seus roubos também. Porque se tornou comum. Isso. Então, talvez, por se tornar algo comum, a gente perde a esperança, é tão pertinente, né? por que eu vou fazer uma queixa? Isso pode ser uma realidade. Então, quando a gente vê um noticiário desse, eu acho que assim, tem tanta informação por detrás que precisa ser melhor analisado. Será que realmente reduziu? Reduziu porque foi realmente poupados, né, vítimas? Ou elas deixaram de dar queixa? Isso. Ou será que reduziu só nesse período que entrou o período do carnaval, que era um período mais perigoso e de repente aumentou a supervisão? Né? Então tem tanta coisa por detrás que a gente tem que... reduziu, será que é verdade? Sim ou não? De que forma que chegou essa informação? E a gente às vezes tem aquela coisa, né? Alguém leva meu celular e eu já vou lá e compro outro. Na sequência, então, às vezes, não vou fazer BO para quê? Não vai recuperar, então... Mas no caso dessa reportagem, eu até li também, diz que essa taxa diminuiu, principalmente nos pontos mais na Avenida Paulista, na Praça da República, nos lugares que aumentou também o policiamento. A fiscalização chegou ali já. Por isso que já deu essa reduzida, então já ajuda também. E né? tem a ver com o que a gente estava falando de viajar, né? Porque São Paulo, a cidade, o estado são tão bonitos, a gente quer registrar esse momento. Você pega um celular numa Avenida Paulista, você vai registrar uma arquitetura bonita, algo que tem de bonito, e você tem o seu celular levado, né? Mas eu estava pensando, quando a gente vê uma notícia positiva também, eu já fiquei igual vocês, assim, ai meu Deus, mas tem alguma coisa por trás, não é possível. Mas de qualquer forma a notícia é positiva, né? Assim, de vez em quando a gente tem que olhar para o lado bom da vida, né? Eu acho que também eles não iam colocar uma notícia assim, talvez eles sabem que a coisa continua, como vocês falaram, mas mesmo que alguém não faça o BO do caso, né? Não vai lá, mas as notícias correm, roubaram a menina lá embaixo. Então isso chega. Então eu acho que de repente, é mais o lado que estão tendo mais policiamento, hoje se colocaram mais numa situação de proteger a sociedade, e por isso o resultado eu acho que está... Os mecanismos do celular também, né? Eu acho que tem os mecanismos tecnológicos que também talvez não fique tão atrativo. Está intimidando essa população, né? Olha, o papo tá bom, né? Só que a gente lembra que tem momento para comer, tem momento de fome, e quando a gente lembra de fome... Pensa um quê? Paulinho. Por que Paulinho? Já tem resposta aqui da Maria Gomes. Como moro distante das irmãs da minha terra natal, sempre ela faz uma viagem por ano para visitar a família, diz que gosta muito. Tem muita gente assim também, né? É muito bom viajar para ver a família. Eu tô numa viagem que eu não sei quando é que ela vai parar. Acho que ela vai parar quando eu morrer. Nossa. É uma viagem para eu buscar eu em mim mesmo. Eu em Cristo Jesus. É a viagem mais longa e mais comprida, mais difícil. É difícil, hein? Estamos todos juntos, viu, compadre? Não tá sozinho, não. Não tô sozinho? Não tá sozinho. Essa é a mais Ave Maria. Ó, agora nós vamos conversar remotamente com uma infectologista, que é a doutora Larissa Tiberto, né? Vamos lá, doutora Larissa, muito boa tarde, querida. Olá, padre. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Padre, que saudade que eu estava de falar com o senhor no programa, tomar um cafezinho, né? Olha, eu tô esperando no dia você estar aqui pessoalmente no meu programa, tá? Junto com essa galera aqui, tá bem? Combinado? Vamos deixar isso combinado? Tá?
Mas, ó, doutora... Ó. Oi. Tô aqui, tomando meu cafezinho remoto. O meu não chegou ainda, mas vai chegar. O meu aqui, os deles já chegaram, o meu não. Doutora, olha só, nós estamos com uma notícia aí, doutora Larissa, uma notícia chocante, tá? Ó, uma grávida, ela de 6 meses teve uma necrose na perna por causa de uma picada de aranha marrom. Ah, doutora, como que o veneno dessa aranha, né, e talvez se essas aranhas são muito comuns aqui na parte urbana da cidade, age no organismo para causar algo tão grave assim, hein, querida? Olha, padre, nós temos, na verdade, muitos tipos de aranha, né? Então, assim, e ela, em sua maioria, ou é preta ou é marrom. Só que elas são divididas em várias categorias, né? Tem a aranha marrom, propriamente dita, que é a Loxelis gaúcho. Tem a Photoneutria nigriventer, que é a armadeira. Tem a Photoneutria fera. Então, cada uma tem um tipo de veneno, né? A aranha marrom, ela é um pouco dolorosa no lugar da picada e a ferida, ela fica endurecida e começa a ter necrose ali no local. É muito difícil, né, ter a cicatrização. E uma coisa que a gente pode notar também, que é uma diferença dela para as outras aranhas, é que a urina fica escura. Então, a aranha armadeira, que é uma aranha que ela é bem violenta, que ela pula até 15 centímetros, né? Que a gente tem que ficar de olho, e ela tem uma dor imediata, ela também pode evoluir com uma dor intensa, a pessoa pode ficar agitada, fica com náusea, diminui a pressão, podendo diminuir a pressão tão baixo, chegando até mesmo a óbito. E tem aquela famosa viúva negra, que você tem dor na picada, começa a ter contrações musculares, sudorese fria, aquele suor frio da cabeça aos pés, diminui a pressão, diminui os batimentos cardíacos. Então, para cada organismo, né, que cada organismo, nós, né, somos seres diferentes, ela pode ser ou mais tênue ou mais agressiva. E cada tipo de aranha, especificamente, tem uma severidade, né, ali no caso. Então, é sempre importante tentar tirar foto do animal ou levar o animal para o serviço de atendimento para o profissional saber certinho qual é a aranha, porque para quem olha, né, quem não é biólogo, elas são muito parecidas, para saber o que esperar, né, para tratar certinho, a fim de não ter essas sequelas de hipotensão, que é a pressão baixa, diminuição do batimento cardíaco e também da necrose. Entendi, doutora. A questão aí tem que ser tudo muito rápido, porque se a pessoa leva uma picada de um animalzinho desse, não percebe, porque às vezes é uma picadinha que você não vê. E se às vezes você vê, tá tão assustado que mata ela, joga fora, some com o bicho. Você acha que eu vou tirar foto dela? Eu tô nervoso, eu tô nervosa. Então isso aí vai ter que ter calma, né? Tem que tentar ter calma para tirar uma foto e imediatamente buscar os primeiros socorros, né, doutora? Isso. E nós, do Serviço de Saúde, contamos com um suporte que é o CEATOX, né? E ele justamente é para nos ajudar nessa questão de peçonhas. Então, dependendo de uma cobra que pica, é a coral, é a naja, é a cobra cega. Então, tem aí os soros diferentes, tem o soro da aranha, né? Tem o soro de escorpião, se for o escorpião amarelo, se for o escorpião marrom, né? Então, assim, é tudo bem específico de acordo mesmo com o animal, né? Eles dão esse suporte. E esse serviço, ele é pelo telefone, ele é remoto e ele está disponível para todo o Brasil. Ah, que legal. Doutora, olha, é muito importante que a senhora está colocando para nós. Então, a gente agora já está todo mundo mais ciente, né?
que viu uma aranha, levou uma picada ou não viu, né? Já tenta, olha, eu tinha visto uma aranha aqui, pode ser. Tenta fotografar o mais rápido possível e corra para ir no médico. Vai no médico, né? Para você se cuidar. Então, obrigado, doutora Larissa. A gente agradece muito a sua participação e espero que a senhora apareça aqui pessoalmente para participar na mesa com a gente, tá bem? Semana que vem eu tô aí. Ah, que bom, viu, querida? Que Deus abençoe você, doutora. Ô, padre, eu só gostaria de falar uma coisinha. Sim. Para evitar a aranha, é legal a gente sempre limpar o jardim, aparar as gramas, limpar terreno baldio no redor de 2 metros da nossa casa, sacudir roupa e sapato antes de vestir, vedar as soleiras das portas, buracos, assoalhos, colocar tela e ralo nos ralinhos do banheiro. Sim. E combater a proliferação de insetos que a aranha se alimenta, porque ela vai lá justamente atrás de alimentos. Então, combata todos os... Perfeito. A dica aí é bastante higiene e cuidar do terreno baldio. Legal, doutora, é isso mesmo. Muito obrigado, viu, doutora Larissa? Ótimas informações. Tá bom, querida? Um beijo, muito obrigada, boa tarde. Boa tarde, que Deus abençoe. Quero mandar um abração, um beijo no coração do meu irmão Alexandre Pires, que hoje está completando 50 anos. Alexandre, beijo no teu coração, meu irmão. Parabéns. Seja bem-vindo a essa idade maravilhosa. Jubileu, hein? Jubileu, hein? Melhor idade, não é, Merinha? Ô, melhor Mary Mary, hein? Fantástico. Ó, temos mais uma notícia aqui, tá? Vamos ver a notícia? Vamos ver? Dá uma olhada aqui, ó. Padre, vamos acompanhar essa notícia. Vamos lá. A autora de best-seller sobre demência, Wendy Mitchell, Isso. anuncia sua própria morte aos 68 anos. Se você está lendo isso, significa que provavelmente foi postado por minhas filhas, pois infelizmente faleci. Publicou a autora. Olha aí, gente, essa senhora que publicou. Como é que vocês entendem? Semana passada a gente tinha falado um pouco sobre a questão da eutanásia, que a gente colocou aqui vários assuntos que pode levar uma pessoa. Mas no caso dessa senhora, ela demonstrava ali uma demência já, problemas de saúde. Mas eu achei muito legal ela poder escrever sobre a própria morte. Deve ter algum momento de lucidez dela, ela escreveu. E o legal, eu acho assim, que a morte, ela faz a gente repensar a nossa vida. Então, de alguma forma, ao escrever sobre a própria morte, ela faz uma recapitulação da vida e é uma despedida, né? E é legal para quem fica também poder ler sobre esse processo que é a morte de uma pessoa que você gosta muito. Verdade. Porque, para quem fica, padre, é sempre assim, um sofrimento, porque a gente fica naquela angústia, a gente não sabe se a pessoa foi bem, se ela não foi, se a pessoa está sofrendo. O que a gente não quer é que a outra pessoa sofra e às vezes a gente sofre porque acha que o outro está sofrendo. Então, quando ela se despede da vida dessa forma mais leve, né, e normalmente quando você consegue escrever antes da tua morte, tem aquela coisa mais leve, mais poética, e ainda mais a mulher é uma autora, ela é uma escritora, sim. Então ela vai conseguir traduzir essa beleza em palavras, porque a vida é linda, né? A vida é linda, e a gente assim, eu como um sacerdote também, eu posso falar, porque na verdade o fim último, para quem crê em Deus dentro de uma doutrina cristã católica, a morte ela é a mais esperada. Por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus disse, eu não morro, eu me jogo nos braços do meu amor. Tá certo? São Francisco chamava a morte de irmã. Sim. Então, é um esperado porque a gente espera aquilo que é o máximo da vida de quem é cristão. Mas isso quem tem uma espiritualidade. Sim. Agora, quem não tem, você traduzir esse momento esperado, que às vezes você não está bem, você pode traduzir isso como um inferno na tua vida, ou uma despedida dolorosa, ou até harmoniosa. O Charlton Heston me lembrou. Sim. O ator Charlton Heston, que fez os 10 Mandamentos e tal, ele estava com Alzheimer, ele, num pico de lucidez, ele também despediu da família, da esposa, dos filhos, agradecendo e louvando por tudo que ele teve, mas ele sabia que agora ele
o Alzheimer ia levá-lo. Sim. Então ele meio que fez uma despedida antes, depois ele entrou num silêncio com aquela doença até o falecimento dele. E você sabe que para a saúde mental e para a felicidade é preciso ter espiritualidade. Então, assim, quem não tem uma crença em algum ser que seja superior a ele mesmo, olha, essa pessoa sofre, né? Ela vai sofrer É difícil alguém falar assim, que não tem espiritualidade. Eu não creio em Deus, respeito quem crê. Mas na hora que o cara lutou, conquistou, alcançou, então, chegou na hora que ele vai embora e fala, que gostoso, eu vou morrer. Eu acho meio... Aí a morte levaria tudo, absolutamente tudo que a pessoa... Aí a morte seria... realmente a morte como contrário do nascimento e não da vida, é uma vingança da vida, né? É o fim de a vida se vingou tudo, né? contra mim, agora vou morrer, vou desaparecer, Pois acabou. porque trabalhou a vida inteira para acumular bens e chega no final vai ter que deixar tudo. Quer dizer, para quem não acredita em algo Sofre superior, bastante. não faz sentido a vida assim, né? Então a vida só faz sentido através do olhar da espiritualidade, não existe outra forma. E é bonito que uma pessoa como ela, que é famosa, né, que escreveu livros e tem fãs, repensar a vida, não só da forma com que ela escreve, mas também deixando uma carta para as pessoas, dizendo, olha, eu fui, né? E eu li um pedaço da carta, ela fala também, eu estou fazendo isso pelas minhas filhas, para que não fique todo mundo em cima delas, né? Falando, oh, mas o que aconteceu? O que está acontecendo? Morreu mesmo. Então, assim, ela pensou em tudo, no momento de lucidez, provavelmente, para que fosse um momento o mais ameno possível, principalmente para as filhas, né? A minha tese, na verdade, ela foi de extubação paliativa, né? Então, terminalidade, condição final de vida e você retirar recursos artificiais da vida para que você tenha uma morte, na verdade, natural, sem postergar até para você, por questões psicológicas da própria família, né? Isso faz muito isso. O que a gente pode perceber hoje é que, na verdade, falta uma cultura de entendimento do que é a morte. Perfeito. Eu acho que hoje o que falta para a nossa sociedade vinculado à espiritualidade e algumas questões até não vinculadas à espiritualidade, porque está num processo ainda de formação da espiritualidade, pensando até em crianças, é o entendimento do que é a morte. É mostrar o que é natural, é uma fase daquilo que você considerou como vida. Porque se a gente pensar ainda das questões religiosas, né, é uma continuidade de um processo. Isso. E o que muitas vezes leva ao sofrimento, que muitas vezes acaba deixando, né, uma carta para ter uma explicação do que está se passando, é justamente essa falta de educação. Exemplo disso, né, minha filha de 3 anos, explicar para ela a morte hoje é um passo um pouco mais tranquilo, porque em algum momento, né, ela teve uma perda de animais próximos. Olha, filha, é normal. Isso. Agora ele está num outro plano, porque ele estava num processo de sofrimento e por uma questão de saúde, de falta de saúde, ele acabou falecendo. Então quer dizer que ele aproveitou que ele podia, ele estava sofrendo e agora ele não sofre mais? Não, não sofre mais. Sim. Então tá bom, papai. Isso. E a criança segue. entende muito bem. Agora, hoje em dia, realmente, essa falta de educação faz com que os pais tentem substituir o bichinho. Então, quer dizer, esconde da criança que o bichinho morreu. Traz um novo. Traz um outro. Quer dizer, Terrível, você né? não prepara a criança para lidar com a morte. A morte, ela sempre vai ficar algo muito fora da realidade Isso. da vida de todos nós. E o tempo todo a morte está com a gente, né? Nós estamos perdendo coisas todos os dias, né? E estamos ganhando coisa todos os dias. Faz parte, né? Porque é o grande mistério da vida, porque a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo, que na verdade ele não voltou, Jesus não voltou, ele morreu e a ressurreição mostra que ele já estava, ele tomou parte de tudo que é o tempo, né? Então ele não volta, ele aparece para alguns que creram sempre nele, então ele mostra um lado que é a espiritualidade de quem crê na ressurreição. Sim. Não é? Então a morte, ela é esperada para nós com um fim. Ela tem uma continuidade, como até você colocou. Mas assim, o viver sem a pessoa saber, mas o que é? O que tem lá do outro lado? E nós todos temos o direito até, entre aspas, direito, de saber o pós, o que vai acontecer amanhã, né? Então, ninguém foi lá e voltou para olha, sabe como é que é? Existe uma outra vida, a não ser quem tem fé em Deus. Quem não tem fé em Deus, nenhuma outra instância mortal fala, eu morri,
voltei e vou falar, é ruim pra caramba morrer, mano. Meu, não vale a pena, viva o máximo. Ou então, cara, para de ficar se matando por aí, porque morrer é bom demais. Nunca tivemos isso. Verdade. A não ser a fé que Cristo mostrou para nós. Padre, uma coisa interessante, eu trabalhei por 14 anos em terapia intensiva, né? Então, estive muito próximo da morte, né? E além disso, também trabalhei como técnico de anatomia, que já lidava com a morte depois de consumada, né? Vou falar para o senhor que 80% dos casos, né, onde tinha algum grau de lucidez no momento de finitude, mesmo como ateu, se apegava a Deus. Se apegava, mesmo como ateus. Ateu voltava e se apegava a Deus. Olha que Acredito. coisa. Né? Teve um caso, inclusive, que na verdade foi um caso de terminalidade, mas uma terminalidade bem tranquila, que passou grande parte em casa e foi internado só para o momento final, porque era uma vontade dele, inclusive. Ateu, formado em física, né, doutor em física, um senhor, enfim. Nas últimas semanas de vida ele falava assim, estou morrendo e espero que Deus me acolha do outro lado. Olha isso. Aí a gente fala assim, Que mas lindo, você não né? é ateu? É lindo. Eu preciso me apegar em alguma coisa, agora eu estou me apegando a Deus mesmo sendo ateu. Que lindo. Ou seja, não é mais ateu. Não é mais ateu. Naquele momento ele deixou de ser ateu. Exatamente. Naquele momento ele, olha, existe alguma coisa, eu estou sentindo que existe. Isso. E que vai ser dado uma que existe. continuidade. É verdade. E a gente sempre falava em terapia intensiva, o indivíduo lúcido que está próximo da morte, ele sabe que ele vai morrer. Sim. E a morte, na verdade, ela é a nossa irmã. Porque a gente nunca sabe qual é a nossa hora. Pode ser um minuto daqui Como a diz pouquinho, pode ser frase de uma amanhã, médica, pode ser sei lá quando, né? A morte é um dia que merece ser vivido. Ah, merece. Tem outra coisa, porque agora eu vou fazer um merchan aí também, para a gente poder enxergar aquilo que a gente está perdendo, né? Que é a visão. Sim. Mas ninguém pode falar da morte, assim, falando cruamente, sem fé, sem crença em divindade nenhuma. Porque se a gente avaliar o sofrimento último de alguém, você não pode falar que a morte é ruim, porque ele não experimentou a morte enquanto ele está sofrendo. Então você não pode... É no momento que ele aspira, que acabou, que é ali que nós teríamos que saber. E aí, é que você parou de respirar. Como que é a morte? Agora é maravilhosa. Ninguém falou isso, aquilo que eu falei. Então se você falar, mas estava sofrendo tanto, apagou. Não, mas o apagou é diferente do sofrer. Sofrer é uma coisa. Sim. O apagou é uma outra realidade que é a palavra morte. Sim. E aí é uma coisa que é um mistério que a gente tem que Isso, é um buscar mistério. na fé. Cheio de notícia boa, hein? Tem uma aí que ela é polêmica. Vamos ver se é agora. É agora. Ó, Neymar, que é o jogador, né, brasileiro, é criticado nas redes por vídeo fazendo musculação. Inimigo da execução. Público comentou a postura do jogador durante exercício, além de relembrar outros episódios do atleta na academia. Neymar é criticado nas redes por fazendo musculação. Olha lá, inimigo do quê? Da execução. E aí, o que vocês acham dessa notícia, Neymar? Olha, A postura, né? Postura. é que hoje em dia também o pessoal critica tudo, né? Então, assim, você não pode... Ó, critica uma mulher porque a mulher tá velha, não é assim? É assim, Porque daí a mulher tá gorda. Sim. Emagreceu Olha, demais. emagreceu demais. Cuida dos filhos, não cuida dos Isso, filhos. porque se faz ginástica porque faz ginástica, porque a postura tá errada. Quer dizer, ninguém perdoa nada hoje. É palmeirense porque é melhor do mundo mesmo. Entende? Então, assim, a gente adora, né? O pessoal adora criticar e parece que virou Cuidar da realmente vida dos uma... outros. É? Mas quando é Neymar, Ele pede, né? Assim, ele pede. Tem gente que gosta de criar. O Neymar, eu acho que assim, a gente tem uma projeção quanto a ele, que ele deveria ser o nosso herói, porque é um brasileiro que está ali no mundo, ganhando milhões, né? Então, assim... Mas ele é herói pra ele. É o herói dele mesmo. Pra ele, mas ele representa o povo brasileiro onde ele está também. A gente precisa de heróis. Então seria um povo muito dodói. Os nossos filhos precisam ter esses atletas, essas pessoas, e aí ele deixa a desejar.
nesse quesito, na postura não só na academia, como na postura na vida. Eu acho que ele deixa um pouquinho aí a gente... Um pouquinho, você está sendo bem generosa. Eu acho. Mas eu tenho uma pergunta que eu queria fazer para essas pessoas. Diga. Quantas vezes na academia elas vão para fazer o que ele fez? Pois é, né? Porque quando a gente fala do atleta de alta performance, e ainda mais um atleta que sofre uma influência externa muito grande, a gente precisa entender a mente dele, o que está levando ele a fazer tudo isso. A nossa amiga psicóloga poderia fazer uma análise mais aprofundada dele. Porque ser atleta de alta performance não é fácil. Não é fácil. É muito desgastante, emocionalmente e fisicamente. Mas aí, vou colocar só um ponto. Por exemplo, vou pegar o Cristiano Ronaldo, por exemplo. Não para comparar, mas por exemplo. Mas comparando já. O homem tem... Ou o Messi. Ou o Messi. Mas, por exemplo, do Cristiano Ronaldo havia pouco tempo, ele tem já está chegando nos 40, ele está batendo os 40 e ele ainda coloca o Neymar no bolso, vamos dizer assim. Que é bem mais novo que ele. Que é bem mais novo que ele. Então, assim, eu acho que o brasileiro, a gente tem realmente essa necessidade, principalmente no futebol, porque o tempo todo a gente sempre teve grandes referências no futebol brasileiro. E hoje, além da gente não ter um grande atacante, vamos dizer assim, a gente já não ganha mais como antes. A gente não ganha uma Copa do Mundo, a gente não tem grandes jogos. Então, cai ainda mais nele tudo isso, né? Além das posturas, como a gente já comentou também. Eu vou levantar a bola e você chuta. Eu gosto disso. Vamos pegar o Cristiano Ronaldo, então, e vamos pegar o Neymar. Formação e educação, portuguesa e brasileira de base, ensino fundamental e médio e criação. É igual, sim ou não? Isso influencia na performance dele, sim ou não? Com certeza influencia, e eu acredito justamente que o nosso problema é a nossa crítica, que não tem fim, sabe? A gente não leva em consideração a história da pessoa, nós não levamos em consideração a parte psicológica, quer dizer, o que a pessoa está passando ou não. Queremos que as outras pessoas nos respeitem. Eu não quero que ninguém se meta na minha vida, porque você não conhece a minha história, mas eu critico todo mundo. Você entende isso? Claro. E nós não perdoamos nada. Então, nós criamos uma imagem de perfeição da outra pessoa, exigimos que a outra pessoa se encaixe na expectativa que eu criei sozinho, naquela loucura, né? E se a pessoa não se encaixa naquele quadrado que eu coloquei ela, que é um quadrado bem pequeno, que se ela vem para cá ou para cá já saiu do meu quadrado e eu vou achar ruim, eu não perdoo ela. Então, assim, agora imagina isso, né? Nos níveis de relação, onde você tem mãe que quer que filho seja assim, é o filho que quer que o pai se comporte de tal jeito, e o pai não se comporta, a mãe também não se comporta do jeito dela, todo mundo extremamente exigente, mimado, né? Sim. Porque o exigente, ele não lida com a realidade, ele lida com uma fantasia da cabeça dele, e os namorados também, dos relacionamentos amorosos, que querem que o outro faça tudo por mim. Então, assim, o outro precisa me agradar, o outro não pode ficar nervoso, o outro tem que ser perfeito, ele não pode se atrasar, ele não pode isso. A gente fica num nível de exigência tão grande que é insuportável. É insuportável. Sabe? Eu penso também assim, que assim, a gente já falou isso tantas vezes aqui, até no outro formato do nosso programa, que nós deveríamos, o correto, eu penso, né? Todo mundo tem um achismo, né? Mas eu acho assim que todos nós deveríamos primeiro fazer uma análise, um estudo da sua própria psicologia. Com certeza. Procurem a psicóloga. Eu não me conheço, porque eu tenho que entender minhas virtudes, e é difícil você alencar, minhas virtudes, eu tenho isso aqui, legal, gosto disso aqui pra caramba que eu faço. E você depois fazer uma análise dentro de você e falar, eu sou ciumento, eu tenho umas porcaria dentro de mim, toda hora eu estou fazendo comparação, eu sempre critico demais, e a gente, se nós tivéssemos a capacidade de pegar esses dois lados e fazer um estudo sobre você, a nossa vida com a sociedade, ela seria completamente diferente. Com certeza. Só que nós fomos meio que doutrinados a sempre olhar para fora. Você, exato. Você, Neymar, Cristiano Ronaldo, não sei o quê. Para não olhar para a própria vida. Para você não olhar para a sua própria vida e você continuar sendo um instrumento interessante para ser dessa maneira, porque você se enquadra naquilo que eu preciso como comércio, etc. Exatamente. E aí, mais ou menos quem faria um trabalho desse? Das janelas de Johari, né? Do isso.
quem eu sou, como o outro me enxerga, como eu me enxergo e aquilo que ninguém sabe que eu sou. Exatamente. E assim você precisa fazer uma análise de como está me enxergando, como eu estou me enxergando, para você criar uma nova pessoa. Pois é. E você muitas vezes você está querendo que o outro te enxergue e você não está passando. E se a pessoa fizesse isso, ela não teria tempo de ficar olhando a vida dos outros, porque ela teria tanto trabalho consigo mesma. Eu tenho que batalhar muito para eu melhorar, caramba. Não dá tempo de você. Não, eu tô preocupado com ela, com a Malu. Isso. Ai, você viu a Malu? Ai, a Malu tá exatamente fez isso. Falou Olha, ele aqui, está ela executando namorando errado, com mas não sei quem. quantas vezes na academia eu fui? Sim, Eu não fui pra academia, então eu tô criticando o cara, mas eu não vou pra academia. Isso, sabe assim? Legal. Temos mais uma aí? Mais uma notícia. Vamos lá, ó. Quase 9 milhões de brasileiros de 18 a 29 anos não concluíram a escola, viu, gente? Mostra Censo Escolar 2023. Dados referentes ao ano passado foram apresentados nesta quarta-feira pelo Ministério da Educação, MEC, tá bom? Olha lá, quase 9 milhões de brasileiros aí, ô Malu, tá? De 18 a 29 anos, não concluíram a escola. A gente estava falando, vocês estavam falando do Neymar, né? Enfim, eu acho sim que a gente precisa de heróis, de modelos, de pessoas éticas. As nossas crianças precisam se espelhar naquela pessoa que foi, que fez, aquele atleta maravilhoso que fez o seu papel, que também ajudou as pessoas. Enfim, e a escola é muito a ver com isso, né? A gente precisa acreditar que a educação vai mudar o nosso país e que as crianças, elas têm que ter um modelo ético, bom, de atleta, de estudante, de cientista, as meninas. Eu acredito nisso. Nossos heróis. Nossos heróis hoje são aqueles que fazem barraco, os nossos heróis hoje são aqueles que dancinhas, as dancinhas. Então, assim, para que eu vou estudar se eu vou virar uma pessoa no TikTok? Para que eu vou estudar? Sim, a gente precisa de cientista, médico, a gente precisa acreditar. E essas pessoas não são valorizadas. Então a gente estuda, né? Quer ver uma coisa? Semana passada nós trouxemos aqui uma notícia também, que vai entrar nisso aí, ó. Ela vem em conjunto. Que aqui em São Paulo eles estavam dando um bônus para as escolas de não sei quantos reais. 100 reais por aluno, tá? Para estudarem, incentivá-los aos professores para incentivá-los a educar, e a sair alfabetizados as crianças. Agora assim, no caso dos brasileiros, a gente está vendo essa pesquisa aí. O que a escola, porque é um dos lugares que tem maior investimento, tá? Financeiro, é na educação. Ai, padre, isso é tão preocupante. Por que isso? Você fala assim, vamos para a escola, na cabeça de uma... Eu sou formado em geografia, eu lecionei durante 7 anos. Professor. O que a escola hoje, dentro desses meandros que a gente está vendo de internet, etc e tal, o que ela está nos trazendo de atrativos também, para que a criança fala, pô, eu tenho vontade de ir para a escola. Ai, padre, mas o problema... Que gostoso, e que aula maravilhosa, que professor referência, que espaço gostoso. Mas mesmo quando a gente estudava, por exemplo, eu tive professores maravilhosos, que tem aqueles que marcam a gente, mas nem todos eram, né, os melhores. Gente, mas o problema é antes disso, é em casa, porque quem tem que motivar, trazer essa imagem de coisa legal que você vai aprender em casa. São os responsáveis, são os pais. Eles não leem, os pais hoje não leem. As crianças, elas não têm incentivo nenhum, elas não veem os pais lendo. Como que você pode ensinar algo que você não faz para os seus filhos, entende? Sim, mas é assim, mas nós não temos uma cultura, desde que eu me conheço por gente, que a educação é atrativa. Não tem. Por exemplo, acho que você põe um herói que é um moleque, uma mocinha na escola, que desponta, que arrebenta, que se transforma, que... Você não tem, você só tem jogador de futebol, você tem o cara que é do balé, o cara que é fortão, é lutador. O outro... dancinhas, dancinha. Ganha milhões. Legal, beleza, isso é legal, tem que ter incentivo. Pô, e a educação, que a gente não vê nada de extraordinário nesse meio aí. E você vê que é cultural. Não é uma coisa que acontece só numa região. Falta, na verdade, uma reforma educacional no país. Né? Isso é sério. Se a gente parar para pensar, técnico, por exemplo, já não existe mais. Né? Hoje a gente não tem técnico. O técnico hoje é passado de pai para filho. E muitas vezes o que está faltando, na verdade, dessa questão motivacional, eu vou usar o meu exemplo. Quando eu aprendi
fatorial na escola, aonde eu vou usar isso? Não, você precisa aprender porque é importante. Importante para quê? Pra quê? Aonde eu vou usar? Aonde eu vou aplicar? Então, não existe uma aplicabilidade hoje. Né? E o que você tinha como aplicabilidade, que era a transição para o curso técnico, hoje você já não tem mais o curso técnico, você vai para a faculdade direto. Já vai direto. E aí, quando você vai para a faculdade, você cria uma expectativa de que você precisa ganhar dinheiro. E quando o jovem ele entra, ele não tem essa mais expectativa, ele fala assim, cara, eu preciso ganhar dinheiro de qualquer jeito, o que eu faço? Aí eu vou pro TikTok, eu vou fazer a dancinha, eu vou fazer alguma coisa. Porque ganha mais rápido. Porque ganha mais rápido. Mais então, a fácil. ascensão, todos também vão ascensão ganhar, é né? muito mais rápida, Isso. a visibilidade que ele quer é muito maior. O reconhecimento é imediato. Então, assim, né? o erro tá aí. Isso. Eu acho Mas que você o vê erro que tá... é cultural. É do cultural. nosso país. Nós nosso país. valorizamos as pessoas que não estudam. E esses 9 milhões de pessoas ainda vão ter família, e aí como é que vai ser esses filhos? Vou Né? acrescentar Como uma é que ele coisa. vai incentivar, né? Não é só do nosso país. Infelizmente, estive fora do país viajando a turismo, né? Sim. Isso, na verdade, está uma contaminação mundial. Tanto que se você for para a China, por exemplo, a China bloqueou algum desses acessos, desses Sim. aplicativos de dança, entre outras coisas, porque eles falam que isso aí, na verdade, é a criação de uma mente vazia. Né? Mas Eles as mesmos escolas queriam- estão fazendo isso, vocês viram? As escolas estão bloqueando as redes sociais, porque também a gente está numa geração que a pessoa não presta atenção em nada, precisa. A gente criou uma Precisa. lacuna, né? A gente Mas tem... quem sabe esses Tem males que estão mostrando seja o começo, assim espero, de uma transformação em vários pensamentos e ideias de regir uma Espero nação. que sim, né? Porque o fato de não estudar não desenvolve áreas cerebrais Não. relacionadas São mais- a foco, a pensamento estratégico e tudo mais. Então, você vê como é que nós estamos, né? Quer mais notícia? Quer mais notícia, Tiago? Bora! Quer mais notícia? bora, Quer bora. mais? Bora, Quer mais bora. notícia, mineiro? Seu Olha cabecinha. essa Que notícia! Ó. Arqueólogos encontram supostos destroços da Arca de Noé. Suposta embarcação pode ter sido achada na Turquia. Ó, E aí, gente? E aí? aí. Todas as notícias relacionadas, né? Falamos da aranha que embarcou aí na Arca de Noé, tá tudo Não é? relacionado. Já É. pensou, se for mesmo? Então. Lindo, né? A quadrizinha é com você, eu acho Não, essa. hein? assim, é claro que dentro da arqueologia é uma ciência que ajuda demais também Sim. a instância espiritual da fé. Ela ajuda muito, mas isso para nós não tem um efeito. Para quem tem já uma doutrina, ela para nós não significa nada encontrar ou não encontrar, se provar que é um dos destroços dela ou não. Isso não muda nada, porque a fé que nós temos, a palavra já está falando, né? A Arca de Noé, na verdade, ela nada mais é do que uma preparação da igreja que nosso Senhor Jesus Cristo, Sim. ele sempre quis e construiu com a sua vida e com a sua morte. Então ela é apenas, como é que podemos dizer assim? Simbólica. Simbólica, não é? É apenas para dizer que Deus reconstrói com o batismo da gente uma vida nova. Sim. Ou seja, destruindo aquela velha criação do homem que vive preso em si mesmo, e agora com uma vida nova, com o Espírito Santo, que significa a nova água da vida. Ele fala, eu sou a água da vida, né? Sim. Quem beber desta água nunca mais terá sede. Ou seja, é o batismo. Isso. E quem é que deu esse batismo? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que para nós cristãos, o que importa é Cristo Jesus. O Antigo Testamento é apenas aquilo que preparou o Cristo ungido do Pai, que veio nos trazer a vida. Sim. Então, a arca são simbolismos, representações daquilo que Deus já preparava a vinda de Cristo Jesus. Isso. Então, se achar a arca ou não, para nós é o Muda próprio internamente, né? Cristo. Ó, tem uma frasezinha. Um grupo de arqueólogos. Um grupo de arqueólogos afirma estar perto de comprovar que a arca é real e que seus destroços estão na Turquia, certo? No caso, a arca seria uma suposta formação geológica que lembra os contornos de uma embarcação. Aí. Tá vendo? Então, é uma coisa que, já falei, não muda nada para nós. Isso. Nada, nada, nada. Ai, mas... Ó, Indiana Jones. Ó, olha lá, olha lá o Robert Redford. Tem até musiquinha. Olha lá. Aí o Barba, você gosta dele, ó. Tá encontrando a arca de Noé.
E aí? O que a gente faz? Mas a gente adora, né, padre? Ter Fica feliz. É legal, né? Mistérios, aventuras, né? É um belo símbolo de todo modo, né? Mas eu sempre acho muito importante, como você colocou aqui, relembrar o verdadeiro significado. O verdadeiro significado. Porque esse relembrar tem que ser todo dia. Todo dia. Porque todo dia nós estamos sujeitos a cair para cá e para lá. Passamos por desafios, né? Entendeu? É o tempo todo. Como é que tá a enquete? Dá para ver a enquete já? Dá para ver como é que o pessoal tá daquela enquete lá? Vamos ver, só para ver se o povo, se eles acham... Olha lá, vamos ver. Colocando na enquete, o que o povo tá falando. Ó, só lembrando, você considera... Viajar é um gasto. Que viajar é um gasto ou investimento? Ó, 34,8% diz que é um gasto. Mas a maioria, 65,2%, é um investimento. Não é? Café da manhã de hotel. Ai, que delícia. Tanta coisa para comer. Nossa, padrezinho. Sair um pouquinho da cozinha, né? Não ter que cozinhar. É maravilhoso. Vamos ver aqui, ó. Não se aposente e peça ajuda. Diz, como é que é? Sanjay Gupta. Sobre saúde do cérebro. Não se aposente e peça ajuda. Deixa eu falar, vamos ver se dá tempo aqui. O nosso querido Tiago, o que você acha desse pensamento aí? Olha, eu acho que todo o processo de envelhecimento cerebral, ele vem muitas vezes deposto, claro, pela idade, mas pela dificuldade ou ausência de uso. Então, assim, a gente percebe muito que as pessoas que acabam se aposentando de forma precoce, elas entram numa inatividade muito grande, né? E isso gera questões psicoemocionais, né, severas. Então, muitas vezes é melhor você fazer uma readequação de posto de trabalho, é melhor você fazer uma readequação de atividade laboral, uma readequação de atividade, né, prazerosa que você tem do que você realmente se aposentar. Né? Olha, você sabe que um monte de gente vai me xingar agora, mas eu sempre falo assim que a pior coisa que inventaram foi a aposentadoria. Porque isso faz com que os idosos entrem mais rápido em depressão, que eles deixam de fazer trabalho e a mente ociosa, ela vai criar bobagem na cabeça. A pessoa perde o sentido do porquê acordar todo dia, ela perde o vigor, ela deixa de se exercitar, de andar para cá e para lá e resolver problemas. E mas o cérebro isso não seria um apego ao trabalho? Aí vai entrar naquela coisa do apego, eu sou apegada ao meu trabalho, eu não tenho, a minha vida só é meu trabalho. Mas aí é outro problema que a gente acha que trabalho é uma coisa ruim. E você pode fazer outros tipos de trabalho. Trabalho voluntário, trabalho é qualquer coisa que exija um certo esforço. A ginástica é um certo esforço, ela é um trabalho do seu corpo. Então, se a gente entender que trabalho não precisa ser um fardo, que a gente pode ajudar as outras pessoas de outras formas, mas o importante é não parar e não querer não ter problemas. Porque o nosso cérebro, ele só fica ativo e fazendo conexões quando ele resolve problemas. Então, nós precisamos dos problemas para desenvolver inteligência, para manter a nossa mente funcionando e não ficar demente. Entendeu? Legal, gente. Olha, o papo tá ótimo, mas o programa e o horário acabou. Tá vendo? O padre agradece aqui mais uma vez a Deus por esse programa e os nossos queridos convidados, né? Estamos aqui com a nossa querida Patinha. Obrigado, Patinha. Obrigado, Padrezinho. E lembrando que amanhã tem Ideias em Movimento, meu programa, 1h da tarde, pela Rádio 9 de Julho. Isso aí. Ó, doutor Tiago também, o Tiago, fisioterapeuta, tá aí. Obrigado, Tiago. Deus abençoe. Malu, obrigado. Que Deus abençoe. Obrigada. Meirinha, maravilhosa. E que Deus abençoe você, viu? Que Deus abençoe você, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom final de semana. Te espero lá na paróquia, Nossa Senhora da Lapa, hein? Tamo junto. Missa às 10 horas transmitida.